Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Cybercast. O que é o Cybercast? O Cybercast é o nosso podcast da Strat, onde nós vamos abordar vários temas aqui sobre segurança cibernética, sobre produtividade digital. E aí, esse daqui é o nosso podcast de inauguração. Então, a primeira vez, nosso primeiro episódio com um convidado. Eu estou aqui com um grande amigo meu, André Carneiro, diretor-geral da Sophos. Está na Sophos há 8 anos. O André é aí um exímio jogador de pôquer. Lutador de Muay Thai, gosta de lutar Muay Thai, certo, André? Morador da Moca. A Moca, tudo bom? Tudo bom, André? Beleza, pessoal? Tudo bom? Muito obrigado pelo convite, primeiramente aí. Luto Muay Thai, jogo poker, mexo com segurança e moro na Moca, né? O sotaque vocês vão perceber aí, né? Vocês vão perceber, o sotaque da Moca é intrínseco na pessoa. Boa. E aí, cara, me conta mais antes da gente entrar. A gente vai falar bastante hoje aqui sobre segurança cibernética, cenário de segurança, Brasil, América Latina principalmente, né? Vamos focar bastante nisso. Mas queria que você contasse um pouco mais aí, primeiro sobre você, pra gente começar. Como é que você caiu nessa carreira de segurança? Como que você começou? Diga lá. Legal. Assim, o meu começo é até bem interessante, né? Com 5 anos de idade, eu ganhei um PC XT do meu pai. Olha aí, cara. Com tela verde, quem é o mais saudoso ali, fósforo verde ali, aquelas telas ali, jogava Shinobi, quem é os antigos aí vão saber que era um joguinho ali que tinha na tela verde ali. Eu vi o Ping pela primeira vez, o primeiro vírus do mundo, eu cheguei a ver com 5 anos de idade, né? Tá de brincadeira. Então assim, eu sempre... Meu pai, ele colocou em casa o computador, aí 3 filhos, eu que tomei a frente, né? Eu tive um mais velho e um mais novo, tomei a frente e comecei a arte de mexer em computador, né? Legal. Então fui pra TK90, MSX, Olha aí. Aí fui nessa linha toda aí. Fita cassete no MSX, Fita cassete, pra carregar o jogo, carregar o jogo. A molecada hoje não sabe nem o que é isso, né? Não sabe, imagina. Então ele rodava, aí comecei ali e sempre gostei de computador, né? Sempre gostava de programinha, de jogar, muito jogar, né? Muito ligado ao jogo, eu sempre fui, né? E aí passei para engenharia, fiz engenharia elétrica na USP, né? Legal. Aí de lá eu comecei na área bancária, né? Então entrei no Banco ABN em Âmero Real ali e caí de paraquedas, assim. A área bancária é muito forte ali, né? Antigamente era uma área muito forte tecnológica, né? E aí entrei, fiquei 6 meses na área, ó, tinha 800 pessoas, ninguém de segurança. Aí até que um dia um cara levantou a mão e falou: quem quer trabalhar com segurança aí, levanta a mão, né? Isso era pelos altos do quê? 90 e pouco? 99, 2000, né? 2000 ali, 2000, 2001 ali. Aí caindo no SPB ali para construir o SPB, que é o sistema de TED e DOC hoje 2000, no Brasil. qual era o Windows que rodava? Era o Windows 2000, né? O Windows 2000 2000 tinha muito NT, tinha um NT ainda, tinha bastante NT dentro do banco ali, lembro direitinho ali, a saudosa fase ali. Sim. Aí eu caí no SPB, aí caí para segurança e nunca mais saí, em 2002. Eu tinha que montar a estrutura do TED e DOC, dos bancos hoje ali, tinha Firewall, Proxy, ninguém sabia nada, ninguém mexia. Aí entrei ali, fiquei 6 anos ali dentro. Firewisa Server, lembra do Windows? Server, Proxies, né? Microsoft, todo mundo com proxy nas máquinas. Era bem bacana ali, né? E em ataque que nem louco, né? Assim, sofria... Não, mas nem se compara com hoje, né? Nem se compara com hoje, né? Se fosse hoje, já tinha pirado já, né? Naquela época ali, né? Legal. Aí depois eu passei para uma empresa chamada Verizon, que é a maior MSP do mundo ali. Eu trabalhei 4 anos, uma empresa muito, muito boa ali, fantástica nessa parte também de MSP, a primeira do mundo, só faz contas globais ali. Foi bem bacana essa experiência que eu tive nela. E depois eu já migo para a parte de fabricante, né? Então eu entro primeiro numa revenda, fiquei 4 anos numa revenda, depois eu passo para uma que chama Kimet, aí fui para a empresa indiana, que chama Cyberon, e acabei caindo na Sophos, né? Tô há 8 anos aí nessa aventura de dirigir a Sophos no Brasil, né? Então já fazem aí uns 20 anos que você tá combatendo o cybercrime, né? 20 anos nesse mercado, eu sempre falo isso em qualquer podcast, apresentação que eu tô, né? Eu nunca vi um ano não ser pior que o ano anterior, né? Então, assim, ele só piora. Só piora, né, bicho? Isso é verdade, isso é fato. E aí me conta mais sobre esse lance do poker aí. Você joga hobby, profissionalmente? Como é que é? Já ganhou dinheiro? Começou com o hobby, né? Comecei com o hobby ali uns 3 anos atrás ali. Já brincava bastante, né, online, né? E aí eu comecei a jogar um pouco mais forte online e comecei a ganhar dinheiro, né? Olha aí. Aí eu tenho um amigo meu que me convidou para participar de uma equipe profissional. Hoje eles pagam para eu jogar, né? Eu tenho uma divisão, eu participo de uma equipe aí que ela faz treinamento. Vamos ver o futuro aí, quando tiver velhinho ali, eu devo estar no... de carreira, né? De carreira ali, né? Boa. Sabe que eu tive uma vez um estagiário e, beleza, ele tava um menino super inteligente e tal, tava estudando, e aí ele começou a jogar poker online e tal. Cara, ele ganha hoje muito mais dinheiro do que eu jogando poker profissional. Tem campeonatos, por exemplo, duram 8, 9 horas, né? Eu cheguei teve um que eu participei de
14 mil pessoas, eu fiquei em quarto lugar, né? Assim, né? Olha Então, só, assim, cara, que legal. dá um resultado legal, assim. E tá muito ligado também à área, a vendas, é engraçado, o poker tem uma certa ligação também. É, Porque todo mundo acha que é um jogo de azar, né? E não é, sim, né? sim. É um É jogo estratégia, livre, né? né? É estratégico, né? O tempo inteiro, né? Sim. Principalmente quando você falou de ligado a vendas, né? Um PNL aí, né? De você Sim, desenvolver nessa linguagem corporal e sim. tal. Legal. Muito bom, cara. Aí vamos lá, entrando um pouco assim do tema, tem alguns tópicos que eu queria abordar com você hoje aqui e acho que vai ser legal pro pessoal que tá assistindo a gente, assim, né? Quero aproveitar essa experiência, acho que nossa aqui da Strat, né, Sim. como MSP, né, como provedor de serviços gerenciados de tecnologia, de cibersegurança e tal, e essa carreira toda de segurança, e a gente falar muito sobre esse tema de cybersecurity, né? Aí, pra gente começar, o primeiro ponto que eu queria que você falasse um pouco assim, como que você vê os incidentes que estão aumentando na América Latina e no Brasil? Quais são os principais tipos de incidentes cibernéticos, né, que estão acontecendo? E principalmente como que eles afetam as empresas, tá? E aí, assim, acho que é legal a gente olhar dois cenários de empresa, assim, né? Se você puder abordar aí, assim. A gente olhar... Porque é muito comum a gente ver o que sai na notícia, assim, a grande empresa, né? Tem, inclusive, um caso acontecendo agora que eu queria que você falasse um pouco mais, que é o caso do Fleury, né? Tá Sim. acontecendo nesse momento, hoje é dia 8 de maio aqui, né? Tá acontecendo. Mas as pequenas empresas, eu ouço muito isso, assim, às vezes as pequenas empresas me perguntam também assim, falam assim, cara, putz, mas os caras estão mirando só a grande lá e tal, né? Também preciso me proteger, como que isso acontece? Então, se você puder falar um pouco disso, assim. Então, os principais incidentes, como que eles afetam as empresas? Hoje o Ransom é o grande vilão aí que a gente chama de ataque hoje cibernético, porque ele causa um prejuízo muito grande, né? É um mercado muito lucrativo para quem ataca. Uhum, Então, pra vocês terem uma ideia, hoje esse mercado ele gira em torno de $1 trilhão por ano, né? Então é você fala, pô, o isso. mercado gira $1 trilhão por ano, e deve ter muitas pessoas interessadas nele, né? Uhum, E como é que ele funciona? Até é legal saber, o pessoal entender isso, para ele entender a história do Ransom e como é que eu posso ser afetado isso no meu dia a dia, uhum, né? uhum. Hoje existe no mundo divisões, grupos, né? Então a gente tem os grandes grupos globais de atuação, eles são por países. Uhum. Então vou dar um exemplo. Na Rússia tem o Revil, na Coreia do Norte tem um grupo, no Irã tem outro, na China tem outro, nos Estados Esses Unidos são tem os outro. grupos de atacantes, assim, Grandes grandes grupos de grupos. atacantes com 900 pessoas, funcionários, eles têm estrutura muito forte, uma infraestrutura muito forte, realizam ataques muito grandes, né? Uhum, uhum, Então vamos pegar, hoje infelizmente o Fleury notificou na bolsa um segundo ataque dele seguido, teve um em junho de 2021, que ele também já ocorreu. pois é. Aquela época foi o Revil, que é um grupo russo que fez aquilo, que é um grupo muito Que midiático. assumiu a autoria Que assumiu e a tal. autoria. Chegou a ter exfiltração de dados e eles soltaram esses dados Sim. na mídia? Não? O que acontece hoje? Então, como é que eles dividem muito bem as empresas, né? Como é que o que o atacante faz? Ele não olha só para a empresa grande, ele não olha só para aquela empresa forte, ele olha para todas, mas ele quer buscar o maior lucro possível, né? Então eles fazem divisões. Que divisões que eles fazem? Vamos supor, eles criam um sistema como um serviço na Deep Web, onde ele permite que as pessoas explorem também os ataques como um serviço em cima da plataforma. Cara, isso é tão revoltante. É revoltante. É revoltante. E aí o que acontece? Você com uma empresa com 1, 2, 3 funcionários, uma empresa com 100, 200, uma de 1.000, uma de 5.000... Você vai ser alvo. Você vai ser alvo de uma massa que você não está nem esperando quem vai ser atacado, né? Então, assim, já está preparado para ser atacado, já está pré-selecionado como uma empresa que pode ser potencialmente atacada, né? Exato. Até porque tem muita coisa automatizada, né? Muita automatização, muito controle. Então, eles vendem até com pacotes de IPs por serviço para você ganhar ataque sobre aquele pacote, o lucro daquela parte é tua e você faz o pagamento pela lei. Então você tem esse tipo de processo ali de ataque dentro das empresas, né? E ao mesmo tempo tem as empresas também médias e grandes que são muito focadas também, principalmente em empresas que têm capital aberto em bolsa. Por que eles fazem o capital aberto em bolsa? Porque como essas empresas são obrigadas a reportar muito rapidamente um ataque, elas muito rapidamente pagam resgate. E pagar resgate gera lucro. Então é onde que eles focam muito nesse sentido de atuação, né? E aí o que acontece? Não existe empresa que não pode ser atacada. Sim. Isso todo mundo tem que ter consciência alvos, né? de que a sua empresa ela já foi atacada. Você sabe, você não sabe. Sim. Ou defendeu... Ela provavelmente está sendo atacada nesse momento, né? Então, nesse momento, por isso que a gente fala muito de resiliência cibernética, né? Que é você resistir esses ataques. E o que é interessante saber, né? O ataque ele nunca acontece na hora, assim. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Acabei de ser foi atacado ontem. Não, ela começa 2, 3, 4 meses lá para trás. Um ataque não vem ele vem de um momento, ele entra na rede, ele já começa a construir. A invasão do hacker na rede, é ali que começa o processo. Ele vai buscar sistemas, ele vai buscar onde é crítico, onde ele vai causar impacto. Então ele não é um processo que acontece agora, ataquei, tomou um ransom, não. Ele vai levando tempo, ele vai levando
pesquisa por outro lado, Perfeito. tem humana, tem robô, tem automação, e aí ele vai lá e faz um ataque, né? E a gente percebe, né? Ou a empresa percebe quando criptografou o dado, né? Que é o final, né? É o final. Só que acontece, no Brasil, infelizmente, acontece esse tipo de ação também, né? As leis, elas ajudam, mas elas também são poucos prejudiciais a quem desenvolve elas. Vou dar um exemplo. No Brasil está sendo muito comum agora a extorsão com o ransomware junto. Então, o que faz um atacante? Ele vai lá, rouba os dados, cria uma cópia daqueles dados, coloca o ransomware e aí ele faz não só o ransomware, mas também assim, eu tenho seus dados, se você não pagar, eu vou divulgar esses dados, eu vou vazar e você vai ter a pequena multa lá na frente. Exato. Então, esse jogo da lei, eles sabem usar muito bem também. Exato. Então, é um segundo fator aí infelizmente, aí de incidente, eu diria que o ransomware e a extorsão, elas estão aí os dois grandes focos hoje em dia. Né? E parece que é uma coisa meio assim, de terrorismo, né? Que a gente faz terrorismo e tal, mas o pior é que a gente vê isso acontecendo, né? Assim, nas empresas. A gente viu um caso recentemente, assim, de uma empresa que ela teve um ataque, teve os seus dados ali criptografados, e a empresa conseguiu recuperar muito rápido. O backup estava certinho, tinha um ambiente de disaster recover, conseguiu colocar no ar de novo. Então vai lá e dá uma banana pro criminoso, e aí o criminoso fala assim, beleza, eu tenho seus dados aqui e tal, você tem tantas horas para pagar, E aí ele começa, o que a gente viu nesse daí, ele começa a mandar e-mail, então ele manda e-mail para os investidores, aí ele manda e-mail para os clientes, aí ele manda e-mail para todos os funcionários, os caras têm, olha o nível de organização dos caras, os caras começam a mandar e-mail para todo mundo da rede de relacionamento daquele cliente, falando assim, o seu parceiro de negócios teve um ataque, eu tenho os dados dele e tal. Então ele começa a fazer isso na extorsão, né? Ele faz amostras, ele já chega a fazer a amostra do mundo. Ele pega, por exemplo, um sistema crítico e mostra um pedaço do sistema crítico foi ele que ele viu. Então ele começa a realmente criar pânico, ele cria de cima para baixo, né? Exato. Então, de top-down, ele vai lá avisando, aconteceu isso. Ele vai dando esse tipo de incidente e de avanço aí para poder realmente extorquir o máximo que ele puder, né? Exato. E é o que você comentou, assim, de ser um mercado muito lucrativo, até porque, que é o que mais me revolta, na verdade, disso tudo, é que você não consegue pegar o bandido, cara. Eu nunca vi isso acontecer assim, de cara, um grupo hacker foi preso e tal. Até por questões de jurisdição, como você falou. O cara tá na China, tá na Rússia, tá na Coreia do Norte, você não sabe onde ele tá, né? O que acontece hoje, por exemplo, existem iniciativas, até no Brasil ele tá um pouco avançado em relação a pegar alguns grupos, né? O que são essas iniciativas, esses grupos, né? Então, por exemplo, existem os grandes grupos, existem também grupos menores em volta deles. Então, grupos médios e grupos pequenos, né? O que acontece? Muitas vezes foram grupos pequenos sem muita experiência, e esses aí são que são pegos. Prendemos um grupo hacker no Brasil, prendemos um grupo hacker na Espanha. São grupos menores. Os grandes grupos médios, eles se movimentam demais na estrutura. Então, sim, eles não têm mapeamento, eles conseguem saber como é que eles desmontam uma rede, levantam uma rede, e como é que eles atuam, né? O que acontece hoje também é uma coisa legal de compartilhar com o pessoal também, né? Hoje, a guerra da Ucrânia com a Rússia, ela gerou uma guerra mundial cibernética. Esses grupos estão muito envolvidos nessa guerra. Então, eles estão se combatendo, tentando atacar uma empresa do outro. A Europa e os Estados Unidos estão muito em guerra entre eles para fazer isso, né? Entendi. Só que eles estão formando, ao mesmo tempo, novas soluções e novas ferramentas. Vou dar um exemplo triste aqui, André. Esse grupo Revil, por exemplo, ele montou um ataque contra a Ucrânia, que é um ataque de destruição do disco dos servidores da Ucrânia. Então não é um ransomware, mas é uma bomba digital. Essa bomba digital entra no servidor, ela impede que o disco se reconstrua. Você tem que fazer o quê? Trocar fisicamente o disco quando tiver esse malware na sua máquina. Caraca. Agora vamos passar isso para o mundo corporativo daqui a um ano. Ou você paga o resgate, eu vou jogar uma bomba aí dentro, você vai perder todos os seus discos. Olha isso, cara. Não, e assim, não é daqui a um ano, não. A gente já viu o caso também, onde ficou lá 70 dias, X dias dentro da empresa, criptografou os dados, e aí falou, pô, legal, tem um backup. E o backup tava onde? Storage, disco e tal. Então o backup tá criptografado, tá direitinho, era feito, só que detonou os discos. E aí arrebentou com o storage, o cara não conseguia recuperar. E aí acontece o quê? Acontece a falência da empresa, ela começa a ter problemas de estruturação e de falência, né? Tem um dado, por exemplo, que eu já vi numa feira que eu fui outro dia, nos Estados Unidos, no mundo, 20% de quem toma ransomware fecha. Caraca, 20% de quem toma ransomware está fechando. 20% que toma ransomware fecha, e na pesquisa que vocês fizeram aí esse ano, assim, quantos responderam que já tomaram ransomware? Pra você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa global que a gente faz há 5 anos ali, no Brasil também tem pessoas que fazem ela, 68% dos entrevistados do ano passado para esse ano, agora saiu agora sexta-feira esse relatório, admitiram que foram vítimas de ataque de ransomware. Foram 5 mil entrevistados,
68% foram vítimas de ataque de ransom. É um número muito alto. Né? Muito alto, ou seja, 70% ali praticamente, ali, estou falando de 3.500 pessoas, 3.500 empresas, das que notificaram, 1.500 não tomou, 3.500 tomou, né? É um número muito alto, cara. E aí, sim, então legal. Então, falando dos principais incidentes, Ransom é o principal vilão, assim, né? Mas o que mais que você destaca aí? Uma coisa que é legal de destacar, e é legal ter também essa consciência, e até o caso do Fleury, acho que ele leva isso a gente analisar e pensar muito bem nisso, né? Tá. O ransom, ele é o fim do iceberg. É. O mais preocupante é como é que esse hacker ele entra na sua rede. Tá. Esse que tem que ser o foco das empresas. Por que acontece um segundo caso em seguida? Não vou usar o Fleury porque é uma coisa recente agora. Porque teve um segundo caso de ocorrência. Provavelmente quem fez a primeira entrada conseguiu fazer a segunda entrada do mesmo modo que fez a primeira. Ele conhece as vulnerabilidades do ambiente, conhece as fraquezas daquele ambiente. Os ambientes têm falhas de vulnerabilidade de sistemas, de software, de phishing, de e-mail. Então, o mecanismo ele é muito bem mensurado por esse grupo que ataca, né? Ele entende que se ele tem um lugar que ele já entrou uma vez, ele pode entrar de novo novamente. Então, se eu tiver um ransom, eu pagar um resgate, eu vou ser vítima novamente logo em seguida. Não acredite que o atacante é um cara ético. Ele não é ético. Ele vai deixar você 6 meses lá quietinho. Já você entra naquela rede. Esse cara me pagou, vou de novo pra cima dele. Você não tem nem dúvida que vai fazer isso, né? E aí que tá o problema. Como você falou, né? Ele vende para outro grupo que vai explorar. Outro grupo explora, coloca isso publicamente como serviço na Deep Web. E fala assim, eu sei como é que ataca o Fleury ali, tem um sistema, me paga $100 mil que eu te passo. Alguém vai lá e investe $100 mil, deixa eu tentar invadir essa rede de novo. Aqui são as brechas que eles têm. Então, o hacker, ele fica testando brechas, que a gente chama de exploit, né? Ele fica testando essas brechas. E o maior recado, talvez, que todo mundo tem que entender é que é importante como se retirar esse hacker da rede. Não só o ransom, é retirar esse hacker. Então, olhando toda a cadeia dele de ataque, né? De comando e controle, de exploração de vulnerabilidade. Sim, a cadeia completa, né? E aí começa cada vez mais, teoricamente, ficar mais complexo para quem defende, porque não é só uma solução, 2, 3, é um complexo de soluções, de complexo de atividades que a gente tem que ter para realmente ser eficiente na defesa do nossa rede interna. Né? Exato. Eu vou até te perguntar um pouco mais assim, sobre como a gente pode desenhar uma arquitetura de proteção, assim, e aí a gente olhando, assim, principalmente empresas, vamos falar assim, cara, não vamos olhar uma empresa que tem todo o orçamento do mundo, um banco, né, que tem todo o orçamento do mundo, tem uma equipe de segurança muito robusta, mas as empresas, a maior parte das empresas do Brasil aqui, né, nesse mercado, nesse middle marketing e tal. Mas aí antes disso, até eu queria te perguntar assim, como que você vê esses ataques crescendo, né, crescentes? Como que está o lugar do Brasil nesse ranking de ataque, olhando América Latina, olhando o mundo, como que está o nosso posicionamento? É um número muito alto ainda. Na América Latina, o Brasil está como o primeiro colocado ali, seguido pelo México, Chile e Colômbia, ali são os 3 mercados. Então, o que o atacante faz? Ele busca maturidade de mercado. Os mercados que tem muito ativos, muita transação financeira, é o grande foco do mercado. Onde tem mais dinheiro, né? Hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia, nossa pesquisa que a gente fez, hoje existe uma equiparação entre percentual de ataque no Brasil e nos Estados Unidos. São 68% dos entrevistados exclusivos do Brasil foram atacados no ano passado. Olha. Igual aos Estados Unidos. Por exemplo, Singapura mostrou uma alta fragilidade mais alta ali, Espanha, Europa, Suíça, ali a gente teve um número também um pouquinho mais alto, mais de 70% ali de atuação, mas é um número constantemente preocupante, na verdade, né? Assim, o mercado da América Latina hoje, ele passa por uma transformação de maturidade, ele passa. Então, o que seria essa maturidade? Então, vou dar um exemplo para você. A gente tem uma tendência no mercado a aumentar agora a parte de MSP e de segurança como serviço, que a gente chama de CSAAS. Sim. Então, pra você ter uma ideia desse número hoje, o mercado inteiro da América, não só América Latina, ele tem hoje 30% das indústrias, elas operam como segurança como serviço nos ambientes deles. Certo. O que seria isso? Eu não tenho skill, não tenho habilidade para poder fazer esse serviço de segurança comigo, eu preciso contratar empresas que façam isso para mim. Que é muito comum, 30% só fazem isso hoje. Em 2, 3 anos, esse mercado vai chegar a 60%. Ele vai dobrar esse mercado. Por quê? Não dá para você cada vez mais ficar sem especialidade, cada vez mais pessoas. A gente vai entrar nesse tema ainda. Então, tecnologia cada vez mais complexa. Começa a exigir um nível de especialização muito maior do que a gente está acostumado para se defender hoje. Né? Então, por isso tem muita vítima e por isso tem que ter muita precaução e novos jeitos de realmente se proteger desses ataques. Né?
E é o que você falou, é um desafio mundial isso, né? Eu estive no final do ano passado num evento lá de MSPs em Las Vegas, e aí, assim, muito cenário americano ali, o pessoal tava passando, América Latina, cenário americano e América Latina também, né? E essa escassez de mão de obra é uma tendência mundial aí, na verdade, né? Da gente sofrer com isso, principalmente quando olha a segurança cibernética. Certo. E aí, assim, mas aí pegando essa linha do que você falou ainda de aumento de maturidade, a regulamentação ajuda a gente, de certa forma, como você falou, ela traz pontos bons, traz alguns desafios também, né? E aí, como que tá esse cenário de regulamentação, olhando também Brasil e América Latina, assim? A gente pode considerar que isso daí trouxe pra gente benefícios, ajudou o LGPD da vida? O que ajuda a LGPD? Ela passa para a parte do CEO ali, do dono da empresa, ele começar a entender mais a importância da parte de informática, de segurança, o dado ali, ele começa a entender melhor que aquilo pode ser realmente crítico para o negócio dele. Uhum. Então, na minha opinião, o que essa lei trouxe? Ela trouxe ajuda para partes superiores da empresa se regulamentarem, se terem uma sequência, um controle. Mas eu sempre falo isso, até polêmico quando eu falo esse assunto. Eu sempre me perguntava, uma vez eu fui numa feira, todo mundo respondia que sim, que a LGPD era mais importante que segurança. Sim. E eu fui o último a falar aquele dia, eu lembro direitinho, eu falei assim, não. Segurança está muito mais acima que LGPD. Perfeito. Todo mundo é obrigado a estar no melhor estado da arte de segurança. Você não pode. A LGPD é apenas uma normatização, uma tentativa de controle, de auditoria, de processo. Mas a segurança ela já tem anos e tem que ser muito mais prioritária do que qualquer outra coisa da estrutura. Quando a gente viu essa corrida toda pela LGPD ali, estava até lembrando aqui a data, né? Ela entrou em vigor em setembro de 2020, né? Mas 2019, 2018, na verdade, como todo mundo começou a ficar preocupado já com isso, vai sair a lei, tal. Todo mundo começou aquela correria pela lei. E aí todo mundo saiu contratando escritório de advocacia para poder... Né? Consultorias e tal, mas muito voltado para o jurídico, assim, né? E a galera demorou para perceber isso que você está falando, de que assim, o que eu tenho que investir é em proteger o dado que está ali, o patrimônio que está lá, né? O ativo que está ali do outro lado. É o servidor, é o dado, seja o que for, né? Mas é isso que eu tenho que focar. E não em ser o compliance com não a lei, é o compliance que vai fazer você estar mais seguro, né? Você tem que ter as tecnologias muito bem definidas, né? Exato. E o que é a parte interessante nisso, né? A melhor segurança ali, você nunca vai ter uma proteção 100%, você tem que estar muito mais próxima dela, né? A integração correta entre pessoas, processos, tecnologia. Perfeito. Se aquilo não gira junto, se aquilo não gira em conjunto, você não consegue criar um mecanismo de segurança eficiente na empresa. Perfeito. E essa é a parte mais difícil para todo mundo entender, os executivos das empresas entenderem, né? Se eu tenho carência de pessoas, eu posso ter a melhor tecnologia, os melhores processos do mundo, não vai funcionar. Se eu tenho muitas pessoas, a tecnologia minha é ruim, não vai funcionar. Se eu tenho tudo, a tecnologia, eu tenho pessoas e não tenho processo para me defender, não vai funcionar. E infelizmente, a grande maioria, e não é parte financeira, tá falando de grandes empresas, médias, pequenas, elas falham nesse processo. Exato. E aí que o ataque entra e começa realmente esse processo a entrar, né? Exato. Eu fiz uma pesquisa também uma outra pesquisa que a gente tem de número de pessoas por empresa. Você tem uma ideia, no Brasil ali, 51% reportou que só tem uma pessoa de segurança na empresa. Ou seja, se for 51%, uma outra pesquisa que a gente fez com 3 mil empresas, só tem um funcionário dedicado à segurança. E empresas, eu aposto que empresas relativamente grandes. Geralmente 1.000 usuários, 2.000, 5.000 ali. Então, assim, é difícil, e o pessoal tem que compreender muito isso, né? Às vezes a empresa ela tem um ganho muito grande no mercado, ela cresce muito rápido e ela deixa esse setor cada vez mais distante da realidade que ela tem que se defender, né? E aí que cria realmente de novo aquele problema, a falta de mão de obra, a carência, o mercado também está muito inchado, o profissional está sendo buscado a dedo ali para quem a gente vai selecionar, porque existe muita necessidade, existe demanda e falta pessoas também para poder cumprir isso com exatidão aí, né? E na linha do que você falou, assim, de que a LGPD ajudou a conscientizar o executivo, né, dessa... Porque é isso, assim, quando a gente olha a segurança da informação, ele tá ali em um dos... Eu falo que toda empresa, assim, ela tem 3 objetivos ali, assim, né? Um é ganhar mais dinheiro, trazer mais receita, aumentar a receita. O outro é reduzir custos para aumentar a lucratividade, capacidade de investimento, né, de crescimento na empresa. E o terceiro é reduzir risco, porque o risco é a continuidade do negócio, né? E a gente atua muito dentro desse bloco aqui, né, de reduzir risco. Só que a gente sabe, assim, que na hora que o empresário, né, o executivo, a hora que ele tá lá olhando lá os investimentos dele, onde ele prefere, onde a gente coloca a grana com mais gosto, é em aumentar a receita, é em reduzir custo, é onde a gente coloca. E reduzir o risco você faz por obrigação, né? Você, caramba, vou gastar aqui fazendo um seguro, vou gastar, né? É assim. Então, assim, acho que é importante ter essa visão, e aí o que eu costumo falar, assim,
a gente tem que sempre olhar o valor do ativo que está do outro lado. Porque é uma outra informação que você me falou até um pouco antes da gente começar a comentar aqui, desse ataque que o Fleury teve lá atrás, lá, a informação que veio no relatório deles público, né? De o tamanho do impacto que foi ali do Foi Razor. 29 milhões de reais publicado no balanço, ou seja, o quanto de prejuízo causou um ransomware na empresa, né? Exato, exato. Então, acho que esse aqui é o ponto, assim, quando a gente olha a parte de segurança, eu não consigo mostrar o retorno do investimento. É muito difícil você falar assim, qual é o retorno do investimento aqui, de investir nas melhores soluções, serviços e tal, pessoas, processos, tecnologia e tudo mais. Mas eu consigo mostrar o RONI ali, né? O Risk of Non-Investment, né? O risco do não investimento. Então, isso sim, ó, nesse caso, né? 29 milhões foi o impacto do não investimento, vamos dizer assim, né? Porque a gente também não pode julgar, né? A gente não sabe exatamente, né, o que acontece lá. O que a gente sabe é que realmente os criminosos estão cada vez mais municiados, cada vez mais motivados, e que a gente tem que ir equilibrando fazendo um tuning nesse PPT aí que você comentou, né? Pessoas, processo, tecnologia, para conseguir aumentar a camada de proteção, né? Sim, porque o que acontece também, né? É bem importante para essa integração entre negócio e segurança, né? Porque quando o executivo ele entende que o negócio dele pode cair nessa camada de risco, que você falou bem explicado aí do processo, mas isso daqui nunca aconteceu comigo. Eu não sou potencial vítima de um ataque. É muito comum escutar isso, né? Muito. E aí é engraçado que, por exemplo, a gente está num processo eu faço muito agora entrevista com o CIO, muito processo com o CIO para mostrar para ele as tecnologias novas que tem no mercado. E eu pergunto, uma pergunta que eu sempre faço, chave, e a resposta é incrível, quanto tempo sua empresa pode ficar parada? E a resposta, em média, é 15 minutos. Olha isso. Aí você fala, 15 minutos? Cara, para 15 minutos eu tenho que te garantir um SLA de 99,99 e olha lá, né? Assim. E não tem a visão da arquitetura para poder garantir esses 15 minutos. E um ransom pode deixar você 2, 3, 4 semanas sem atividade. Eu posso pegar sua marca e começar a falar, putz, lá não vou fazer exame porque só tem ataque, eu não vou fazer isso aqui porque só tem problema. Puta, aquela empresa atacou de novo. O ransom deixou ele 2 semanas com a porta fechada. E entender de que você pode ser vítima independente do seu tamanho. Exato. É igual um assalto. Às vezes, tudo bem, tem um que chama mais atenção que o outro, mas todo mundo pode ser assaltado. É idêntico à parte do ransom, né? Um pode ser mais assaltado, mas também pode. Então, assim, não é porque o outro vai ser que você não vai ser também, né? Então tem que ter essa visão aí muito bem de que o risco é iminente. Né? Você precisa estar preparado, né? Até pegando o link nisso, assim, aí eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre práticas agora de defesa, realmente, assim, né? Que práticas que as empresas podem adotar ou estão adotando, na verdade, né? Não só de Sophos, mas que você vê, na verdade, assim, mundialmente, mas olhando principalmente assim, cenário América Latina, para poder se proteger, para poder combater adequadamente aí esses ataques, né? Legal. Uma tendência muito forte que está tendo no mercado global ali, o mercado começa a entender de que ele tinha uma falha muito grande na parte de pessoas. Tá. Então, o que é essa parte de pessoas? É o gerenciamento das soluções, dos ataques, como é que eles tinham que ser montados. Então, vocês devem já estar vendo em várias redes sociais, muita empresa monta Blue Team, Red Team, tem esse processo de vulnerabilidade, de análise de ameaça, de controle. Mas explica isso, que é o Blue Team, Red Team e tal. O Blue Team ele vai atuar nos incidentes, na parte de gerenciamento daqueles incidentes, da parte da atuação. O Red Team vai entrar mais na linha de vulnerabilidades, ele vai entrar num pen test, vai fazer algumas intrusões, como se ele fosse o atacante e o outro como se fosse o defensor o tempo inteiro olhando aquilo. Certo. É interessantíssimo as empresas que têm isso, desde que elas investam muito bem nas pessoas, entendam que as pessoas são a formação necessária para aquela empresa começar a ter mais defesa. Aí a realidade que você falou, que tem uma pessoa de segurança dentro da empresa, não tem nem Blue Team, nem Red, Purple. Time incolor, né? Não tem nenhuma atuação ali para ser atuado. Então, o que acontece? Por isso que o mercado de cibersegurança como serviço, ele vai ganhar muita força nos próximos anos, que eu comentei, vai de 30% para 60% das Américas inteiras vão adotar esse tipo de perfil. A América Latina a gente tem uma carência muito grande, porque a gente tinha um atraso tecnológico também que não levava as empresas a ter maturidade para colocar como serviço segurança. Então a tendência agora, cada vez mais, é montar alguns times, algumas empresas que já têm capacidade de montar, de fazer esse processo, mas também já começou no mercado desde o ano passado uma solução chamada de MDR, que é detecção e resposta gerenciada, ou seja, é um elo entre fabricante, empresa de prestação de serviço e cliente. Eu vejo como um grupo desses, uma proteção mais eficaz para uma empresa, ela ter os 3 componentes muito bem travados, cada um tem a sua função ali dentro. Né? O parceiro ele vai ter a função de conversar com o fabricante, conversar com o cliente, ser aquele intermediador ali da solução, entender o ambiente dele como um todo. O cliente de saber que aquilo não é necessário para ele poder se proteger mais. E esse serviço, a gente monta uma parte humana e inteligência artificial também, controle por trás,
onde esses sistemas eles passam a ter uma monitoração de incidente 24/7 real dentro do ambiente. Então, vou pegar o caso aí do próprio Fleury, tô falando muito do Fleury, mas para vocês entenderem o processo ali dentro, né? Se o Fleury tivesse uma equipe de MDR, como é que seria uma solução dessa como serviço? Como é que seria essa atuação do Fleury? Como é que seria esse incidente, né? Essa equipe, ela fica olhando 24/7 aquela rede, se ela tem alguma ameaça, algum controle, algum ataque, algum começo do hacker na rede. Dentro dessa cadeia que você falou lá dos 70 dias até o ataque ser executado, né? Dentro desses 70 dias ali, assim, por exemplo, o que o hacker vem fazendo aqui, uma movimentação lateral, o MDR, por exemplo, pega, ele tenta fazer um scan para descobrir porta, tal, o MDR pega. Então, assim, vários comandos, né? E acho que é interessante falar isso assim, né? Que são comandos que não é um vírus, não é um software malicioso que tá lá na rede. São comandos nativos do Windows, do VMware, da rede, né? Que a equipe de TI poderia fazer. Totalmente preventivo, né? Se você olhar, né? Então, assim, o ataque começou a fazer uma tentativa de buscar um backup. Puta, ele foi interceptado. Ele agora criou um caso novo que ele tentou fazer uma fotografia e colocar um malware dentro de uma máquina. Foi interceptado. Ou seja, você começa a olhar que é necessário você bloquear esses incidentes antes, porque senão eles vão gerar no final um ransom na sua rede. Sim. Então, quem tem essas equipes atuando dentro do sistema dele, dentro da rede deles, ele começa a ter uma visão muito mais alta de que aquele incidente está tentando fazer um ataque, um incidente, um controle. E aí você vem para o R do MDR ali, que é responder aquele ataque. Detecção e resposta. E é bem interessante também as pessoas entenderem esse conceito de detecção e resposta gerenciada, que ele não mata o SOC. O SOC, ele é um mecanismo... O que é o SOC também, para quem não conhece SOC, né? É um serviço de operação e controle assistida de segurança, né? O gerenciamento... É mais amplo, né? O MDR é uma parte desse serviço. O MDR ele até que é um segundo nível de um SOC, por exemplo. Ele vai atuar nessa camada de incidentes, de respostas, de ataques, de controle, mas você tem que manter uma equipe também interna que gerencia a regra, gerencia a política, faz controle, faz acesso, também olha um pouco para o ambiente. Isso aqui é um braço a mais dele dentro dele. É isso aí. Eu tive um cliente na semana passada, ele já está usando já há um tempo essa solução de MDR, assim, ele reportou abertamente para mim e falou assim, fazem 3 anos que eu não sei o que é um ataque de vírus na minha rede. Não falou nem de ransomware, né? Sim. E ele entendeu muito bem esse conceito e essa necessidade, né? Então, cada vez mais a gente vai ter no mercado a adoção desse tipo de solução para poder fazer o controle dentro dele, né? Legal. E aí, no caso da Sophos, ela foi bem feliz nessa parte, porque ela fez agnóstica de marca, o MDR. Sim. Então, pode ser qualquer ambiente, qualquer solução. A gente não só Sophos, a gente consegue atuar e ter uma equipe dessa 24/7 aí junto à Strat, ali, poder atuar nos clientes e fazer um trabalho bem legal aí de prevenção. Legal. Até teve uma ação que a gente fez de marketing aí há um tempo atrás, que a gente fez uma calculadora de segurança cibernética, né? E ela foi baseada no NIST ali, né? O NIST aí, para quem não conhece, é um framework, né, de segurança cibernética de padrões americanos, né? De segurança cibernética. E aí ele olha ali a parte de identificação, né, que é a parte preventiva, proteção, aí depois ele vem detecção e resposta e a capacidade de recuperação das empresas. Então a gente fez ali algumas perguntas, 20, 30 perguntas, não me lembro lá, que os executivos respondiam, e a gente olhava lá dentro dessas capacidades como que estava lá o nível dele. E o que você falou assim, ó, detecção e resposta, ele fazia assim, ó, legal, identificação, prevenção, tinha alguma coisa, proteção é onde eu mais tenho, então eu tenho Firewall, eu tenho Endpoint Protection, eu estou protegendo meu ambiente e tal. Detecção e resposta, quase zero, assim, a capacidade das empresas de detecção e resposta. E recuperação, legal, o cara tem um backup, um disaster recovery. Então a gente viu isso, que o cenário realmente das empresas brasileiras estavam focando muito ainda, ou estão, na verdade, focando muito ainda na proteção e na recuperação, lá na frente. Mas essa camada aqui, que é onde você pega o cara que está tentando furar a cerca e chegar lá no seu ativo que você tem que proteger, né? Que é de detecção e resposta, não tem realmente esse investimento nas empresas. Não tem, por exemplo, a gente tem também a parte numérica, a gente analisa a parte de números ali. Então, para você ter uma ideia hoje, uma empresa quando ela toma um ataque de ransomware, ela tem um tempo de resposta para poder fazer aquele combate muito rápido. Então, se eu pego um hacker lá atrás, passo uma proteção, tem um tempo. Você tem uma ideia, uma empresa hoje, em média, que ela não tem uma equipe de detecção e resposta especializada 24/7 real, e pensa o quanto é difícil 24/7 real que eu tô falando. É colocar uma pessoa 8 horas por dia de manhã, 8 horas por dia à tarde, 8 horas por dia à noite. E no nível de especialidade necessário. E alto nível de especialidade, que custa 20, 25 mil reais por mês, um cara desse. Coloca ele de fim de semana, sábado e domingo, eu preciso de 9 pessoas.
especializados, pagando 30 mil reais, fora o trabalhista, fora a legislação brasileira, tô falando 300, 400 mil reais por mês de despesa, tô falando quase 6 milhões de reais para uma empresa montar uma equipe dessa. É totalmente inviável. Faz sentido. E também não tem tanto profissional especializado aí, os que já são contratados, tem muita gente para fora do Brasil também trabalhar, então assim, tá difícil esse ramo ali. E o que acontece? Quando acontecem esses incidentes, o que está acontecendo hoje em dia? A média, na hora da detecção e resposta, da investigação, detectou, investigou e resolveu, está levando até 30 horas numa empresa para fazer um ataque, identificar um ataque ocorrido numa unidade. Em média. Ali, uma equipe muito boa internamente, está levando 4 horas e meia para poder fazer essa detecção. Ou seja, estou falando entre 30 e 4 horas e meia é o que está rolando entre as empresas hoje em dia pegarem um ataque e conseguir resolver ele. Um serviço de MDR, ele leva 1 minuto para identificar, 38 minutos para investigar e resolver. Ou seja, 38 minutos contra 30 horas e 4 horas no melhor caso ali para poder fazer o processo. É o principal indicador que a gente tem que olhar nesse caso, né? Assim, é o tempo de detecção e resposta. Né? Por quê? Existem especialistas, existem ferramentas por trás que ajudam esse serviço a realmente ter mais efetividade. Então, vou dar um exemplo até prático para o pessoal entender muito bem hoje. Hoje se fala muito de ChatGPT, inteligência artificial. Legal. Então, a gente montou uma rede lá em 2017 neural. Essa rede neural, ela recebe inteligência, ela recebe informações diárias de ataques. Então, 500 mil novos malwares por dia reportados. Aquilo cria uma base nossa de inteligência extremamente grande. Ou seja, a gente recebe todo dia ataques novos e entende aquilo. Aquilo é passado para o time do MDR, que usa essas soluções como inteligência artificial, ferramenta, para poder detectar os logs, ataques dentro dele. Então, se surgiu um ataque que acabou de sair, como é que a pessoa que está dentro desse lado aqui sabe se ela não tem uma rede ligada a ela? Ela vai pesquisar, vai tentar achar, vai atrás. Então, tem um trabalho bem grande ali para atuar. Quando você tem uma equipe de MDR por trás, ela te dá essa inteligência e esse operador também é guiado para te ajudar a entender um ataque novo na sua rede, como é que ele se resolve, como é que se desenvolve. E como o tempo é dinheiro e o tempo é ataque e você tem que ser rápido, quanto mais protegido você tiver na sua empresa, melhor vai ser para você se defender contra ela, né? Perfeito. Por isso que os sistemas de MDR aí eu vejo como um grande futuro aí das redes no mundo inteiro, não só no Brasil, né? E aí até exemplificando o que você comentou aí, assim, de o serviço do MDR, como que ele funciona com o parceiro, né, o prestador de serviço, como a Strat aqui no caso, e esse equilíbrio entre pessoas, processos e tecnologia, né, eu acho que dá pra gente fazer uma amarração entre tudo isso, assim, né, porque é o que o André comentou, assim, né. A gente tem, hoje, como que a gente trabalha ali com a Sophos? Boa parte dos meus clientes hoje já usam, né, o serviço de MDR ali da Sophos, e a Strat tem um time 24/7 aqui que faz interface com esse time da Sophos lá, e aí o que eu tenho que garantir aqui nas máquinas, né, dos clientes, né, os processos que eu tenho que garantir. O que eu estou fazendo de atividade diária, o que eu faço de atividade semanal, o Health Check, o Hygiene Console, para garantir que as máquinas efetivamente estão com a proteção, que os ativos estão efetivamente protegidos, que eu estou entregando condições para o MDR monitorar o ambiente e fazer a detecção e resposta, é o time da Strat aqui que está fazendo. Então, assim, a gente tem o pessoal ali qualificado para fazer a interface com a Sophos e a atuação quando um incidente desse é detectado, né? E também para fazer essa manutenção preventiva para garantir que, pô, legal, as informações do Firewall, do AD, do banco de dados, das estações de trabalho, de tudo que tiver ligado, né, nesse ecossistema aqui que a gente está protegendo, estão indo as informações para essa base que você comentou lá, esse Data Lake, que aí legal, está sendo monitorado lá com inteligência artificial e tal. E realmente é isso, assim, ó, se a empresa for criar, pô, eu quero fazer isso por conta própria, né? Você tem que implementar uma série de soluções ali de CIEM, de log, de ferramentas, pessoas e tal, e que é muito mais complexo, né? Então a gente consegue fazer realmente aqui um combo de serviço que a gente eleva a maturidade. Eu falo que é um salto de maturidade ali na gestão de segurança, assim. E aí, quando vem para aquela equação que eu comentei lá, né, do dono da empresa lá, que eu quero investir em ganhar mais dinheiro aqui, não a gente consegue fechar essa equação porque a gente consegue agregar valor pelo menor custo-benefício, vamos dizer assim, né? Sim, porque o que acontece? O executivo ele tem que pensar muito que ele precisa, na área de segurança, de especialistas de alto nível. E eu vejo muito bem esse processo, por exemplo, que a Strat montou com o Guardian. Então, o que acaba fazendo? A gente acaba tendo papéis que cada um desenvolve dentro do ecossistema, né? O cliente no dele, a Strat no dele, a Sophos no dele.
Então, muitas atividades que a gente tem, o MDR vai solicitar para a Strat atuações no ambiente. Strat, eu preciso que você faça isso. Eu deixo para o cliente esse papel, ele fala assim, mas eu não tenho pessoas, tempo para executar isso, minha rede não é assim, isso aqui não é você que faz, não, isso aqui é você que faz. E aí falta um elo ali, né? Exato. Então, a gente vê que quando a gente monta esse serviço compartilhado, o Sophos Strat ali dentro, eu diria que é o modelo perfeito para o executivo pensar que realmente ele tem especialistas muito fortes dentro da rede dele, que conhece a rede deles. Existe uma empresa brasileira que tem acesso às informações, conhece meu ambiente, consegue conversar com áreas globais de uma outra empresa que consegue fazer minha defesa eficientemente bem. Sim. Então, quando junto os dois... Sim. A garantia de proteção ela é extremamente alta. Sim. E tem um ponto adicional que é assim, dentro da camada de MDR, essa é a nossa atuação. Só que tem outros pontos, como você falou do serviço do SOC, né? Que ele vai um pouco além. Então o nosso SOC, ele tá fazendo, por exemplo, scan de vulnerabilidade. Então eu tô fazendo o papel do Blue Team ali, né? Eu tô fazendo o pentest, eu tô fazendo scan de vulnerabilidade, eu tô fazendo um assessment de TI, de cibersegurança lá no cliente, que eu olho não só a parte técnica, mas tô olhando processos dele de negócio que podem gerar em risco também. Eu tô fazendo um trabalho de cultura de segurança, eu tô gerenciando o firewall dele e o endpoint protection, eu tô fazendo a parte de MSS. As políticas, você conhece muito melhor o ambiente dele, você sabe como é que funciona o ambiente dele, quais são as políticas que você vai aplicar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, e até legal o pessoal saber ali, né? Existe hoje uma modalidade de ataque que é um ransom criptografado, que a gente chama. Ele entra por PowerShell. O que é o PowerShell? O DOS ali, o sistema operacional do Windows, quando cai na parte de dados ali, vamos dizer assim, né? Então, o que faz esse comando? Ele dá um comando criptografado hoje do atacante. Se você pega uma empresa que ela tem gerenciamento próprio, a pessoa olha e fala, isso aqui é falso positivo, isso aqui nem dá para ler, isso aqui passa. A equipe de MDR vai lá e fala assim, isso aqui é um ataque. Ela tem que passar para alguém as informações para essa pessoa entender como é que aquilo se aplica dentro da rede do cliente dele. Então imagina assim, ele achou um ataque no coração da sua empresa, que é o sistema financeiro, e vai ter que ser interrompido nesse momento. Quem tem maior expertise para responder isso? A Strat. Por quê? Ela vai entender o ambiente, ela conhece aquela cultura do cliente, ela conhece o impacto daquela aplicação que ela vai fazer, ou seja, ela faz aquele... como eu diria ser um time de futebol, né? Tem a defesa, o meio campo e o ataque, né? Então, o cliente está na defesa, a Strat está no meio do campo, a Sophos está no ataque. Como é que eu passo a bola de um para o outro e faço aquele realmente objetivo de defender a rede do cliente, né? Assim que funciona o papel aí da conjugação MDR e Sophos aí, Strat. Legal. E aí, pegando o link no que você falou do ChatGPT, eu queria que você falasse um pouco mais, assim, sobre ameaças avançadas, assim. O que está acontecendo de ameaças avançadas no cenário das empresas brasileiras e aí, como que os clientes podem se proteger também? O ChatGPT ele vem com uma nova, diria assim, uma nova onda de ameaças para as empresas, né? Teve casos bem interessantes aí, depois o pessoal até pode procurar na internet ali, por exemplo, a Samsung ela liberou o ChatGPT da empresa abertamente ali dentro. E na primeira semana de abertura, um diretor colocou ata de reunião estratégica no ChatGPT, indexou os dados, deixou tudo abertamente ali para qualquer um ver. A gente não sabe como é tratado ainda. Né? Um desenvolvedor pegou um software que fazia somente a parte de performance das fábricas da Samsung e colocou aquilo no ChatGPT para otimizar a programação do programa de desempenho da Samsung mundial. Foi para o ChatGPT, aquele aplicativo. Mas faz sentido, né? Um outro colocou uma planilha com as vendas e os dados da Samsung dentro do ChatGPT e fez o acesso daquelas informações dentro do ChatGPT e indexou, né? O usuário ele não tem um entendimento do que é indexação, né? O que é indexar quando a gente fala de ChatGPT, né? Aquela informação entra nessa rede, essa informação começa a ficar pública se você não coloca bloqueadores, né? Então, aquilo se transformou num processo muito grande. Então, o primeiro ponto do ChatGPT é a parte de vazamento de dados, né? Ou seja, a preocupação que as empresas têm que ter, que os funcionários, os usuários, eles vão querer ter curiosidade e vão começar a colocar informações críticas da empresa dentro do sistema. Mas o ChatGPT, ele tem uma parte do bem e do mal. A parte do bem, por exemplo, a Sophos usa o ChatGPT já nas soluções dele de endpoint, de firewall, de MDR, para bloqueio de anti-spam, para identificação se um spam realmente é um spam ou é um e-mail não malicioso, que a ferramenta não identificou. Algumas atividades humanas de gerenciamento já consegue colocar para que o próprio ChatGPT responda. É uma solução que tem... O ChatGPT mesmo ou é uma solução similar? ChatGPT mesmo, integrado na solução, dentro da solução interna ali dentro. Né? Legal.
Só que o hacker também faz parte desse usuário. Então ele consegue fazer o quê, por exemplo? Vou dar um exemplo, infelizmente vou dar um exemplo para todo mundo, não é para seguir. No site GPT você consegue colocar uma programação que ele busca como é que ele remove o endpoint que o usuário tiver na máquina. Olha isso, cara. Então ele cria lá mecanismos e alternativas de caminhos que eu possa buscar para tentar desinstalar essa solução. Olha só. Se você tiver um administrador, tenta buscar, faz um programinha para administrador pegar a senha do usuário, aqui eu tentar buscar, ou seja, você consegue desenvolver muita parte pro mal também, né? E aí vai desenvolver phishing, né? E o que é o problema, né? O problema é que essas soluções elas estão crescendo num ritmo muito alto. Por exemplo, o ChatGPT 4 que está em lançamento, que já estão produzindo, ele vem com um nível de assertividade cada vez maior, ele vem com mais resumo, mais inteligente, a base está ficando muito forte. Então, a transformação ela pode vir cada vez pior, né? Particularmente, na minha opinião, eu lembro direitinho, a primeira vez que eu fiz uma entrevista com um jornalista do Valor Econômico, que ele perguntou a mim se eu achava que o Pix ia ter ataque. Eu respondi para ele na primeira semana do Pix, foi de inauguração, eu falei assim, eu tenho certeza, não tenho nem dúvida que vai usar aquilo. Lógico. E a pergunta hoje, se fosse a mesma, você acha que o ChatGPT 4 vai vir para o mundo cibernético, vai fazer muito ataque? A resposta é com certeza. Lógico. Mas falando de ameaça avançada, o ChatGPT um fator, né, novo que tá no mercado, assim. Mas queria que você falasse também um pouco sobre IoT, por exemplo, assim, outras coisas que estão tangenciando assim, as empresas, porque é outra coisa que a gente não olhou muito, né? Vamos dizer assim, né? Segurança específica para a lâmpada que está conectada. Um hacker pode atacar também? Sim, com certeza. Assim, tem sistemas, por exemplo, eu mesmo sou usuário de IoT em casa eu já vi várias vezes minha senha ser vazada no sistema lá de IoT, troque sua senha. Falo, putz, eu nem coloquei uma redezinha de lâmpada de casa, já tem meu usuário e senha público para ser atacado, né? O que vai acontecer, né? Na minha visão ali, o IoT, o mundo de machine learning, de aprendizagem de máquina aí, eles vão se integrar muito. Eu vi recentemente uma reportagem que mostrava atendente de fast food digital. Então, se chegar uma criança, é um palhaço que vai fazer o atendimento. Ela quer ser atendida por um palhaço. Vai abrir um palhaço na tela, pois não, qual que é o seu pedido? Você gosta de Coca-Cola, quer batata frita, blá, blá. É um avatar ali. Um avatar, só que totalmente interligado. Então, as empresas vão fazer uma transformação de interligação das redes de internet com as redes delas de usuário muito forte. Então, o IoT vai entrar muito nessa parte, os sistemas. Então, cada vez mais também vão ser mecanismos que vão ser buscados para poder causar prejuízo. Então, imagina que eu monte uma rede de fast food, 500 lojas totalmente digital. O hacker vai querer me dar um ransom nessa rede aí e eu vou ter que reagir mais rápido que eu reajo hoje porque não tem humano mais atendendo. E se eu não atender, meu prejuízo vai ser muito maior, né? Então, esses mundos vão se interligando e vão realmente levando a prejuízo muito grande no futuro ali e vão ser cada vez mais esses ataques novos vão surgindo aí, vai crescer infelizmente aí mais ataques novamente, né? Não, e até pegando carona nisso de ataque avançado e com o próximo tema que eu acho que ele casa bem, assim, que a gente falar um pouco sobre cultura de segurança, porque assim, as pessoas são sempre o elo mais fraco, né? Não tem jeito, assim, os usuários, a maioria dos usuários da empresa não tem treinamento para identificar ali o que é um phishing, e aí o link com a ameaça avançada, que era até o que a gente estava batendo um pouco o papo antes, a gente tem agora como é que é? A face lá, a voz. O voice phishing, a face phishing aí, né? A pessoa consegue trocar um rosto e colocar um rosto de outra pessoa e fazer uma manipulação como se fosse outra pessoa, perfeitamente numa imagem. Exatamente. Como é que a gente pode melhorar aí a cultura de segurança nas empresas e tal, e envolver o usuário dentro dessa arquitetura de proteção? O usuário, então, volta naquele tema, né? O elo, tecnologia, processo, pessoa, né? Então, assim, as pessoas precisam ter cada vez mais consciência e entendimento de segurança, né? Então, por exemplo, o phishing é um mecanismo muito forte dado pela empresa, o e-mail ali, uma exploração ali, quase 40% dos ataques começam por e-mail ali dentro, né? E, na verdade, o e-mail ele começa com o quê? Ele explorando a vulnerabilidade do ambiente. Então, eu começo por uma URL, um site ali que eu faço acesso e aquele acesso ataca as pessoas ali dentro, né? A gente está assumindo aqui que todo mundo sabe o que é phishing já. Assim, o phishing é um ataque por e-mail, né? Então, assim, aqui que é o ataque, vou até para explicar para o pessoal também entender bem, né? É o ataque por e-mail que começa uma demanda. Então, vou dar um exemplo de phishing para vocês, né? Você já deve ter visto o príncipe africano que quer te dar milhões de dólares na sua conta bancária. Sim. Você vai receber uma televisão que custa R$1.000, que é 80 polegadas, você vai querer comprar por um link. Ou seja, é uma atração, é como se fosse uma pescaria, né? Preciso pegar o peixe. Mas esses até são aqueles assim que, vamos dizer assim, se você estiver um pouquinho mais esperto, são fáceis de identificar, né? Mas o que a gente vê muito acontecendo é isso, por exemplo, você recebe ali um e-mail falando assim, ó,
quando tava no lance do Covid, volta do escritório ou não, assim, né? Covid A nova política da empresa com relação ao Covid, tal, tá lá um doc lá pra você baixar lá e tal. Segue vem o lá, resumo das vacinas, né? segue um resumo, e aí vem lá o doc, pô, legal, deixa eu ver que isso aqui foi meu RH que mandou, né? Então esse é um problema grande, né? Então, assim, a consciência das pessoas entender que aquilo é um ataque ou aquilo é uma mensagem real, porque até onde eu sou um problema ou não. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aí de ataque que tá rolando muito, né? Um ataque por TeamViewer, por exemplo. A pessoa recebe uma ligação telefônica. Qual o número do seu TeamViewer aqui do TI? Você podia habilitar seu TeamViewer? A pessoa vai lá e passa a senha para um hacker. Ele entrou na máquina da pessoa e tem acesso à máquina dela. Não tem segurança que não proíba isso de acontecer, né? Eu teria que fazer o quê? Eu teria que fazer minha equipe interna de TI só acessar o TeamViewer por VPN e ter acesso. Ou seja, a gente vai aumentando a escala aí, a quantidade de problemas que a gente tem que começar a diminuir, né? E aí o usuário ele é um mecanismo muito importante, porque ele que começa a dar abertura, ele que começa a dar o acesso, ele começa a ser bombardeado. Então eu vou vir com uma mensagem de voz falsa para o usuário, uma imagem falsa para o usuário, um phishing, um e-mail, um site para ele acessar, uma coisa indevida, e aí ele cai, e aí começa o primeiro trenzinho ali, é o usuário que está na frente, que ele começa a dar abertura para o cara continuar dando sequência no ataque, né? Que é o que você falou, né? Nessa cadeia de ataque ali, desses 70 dias até o cara executar lá a criptografia dos dados, às vezes ele começou aqui com um e-mail de phishing, que um usuário foi lá e entregou a senha dele, e é um usuário normal, não tem privilégio administrativo, nada, mas já permitiu que o hacker ache um caminho para entrar na rede. Sim, né? E o que o hacker faz? Aí eles são, nessa parte eles têm uma inteligência muito boa também, de operação, de sequência também, né? Ele coloca um malware, que não é um malware que não faz nada, entre aspas, no primeiro momento. Ele vai ver se a sua defesa está sendo muito bem elaborada. Vai testar, né? Deixa eu fazer um teste aqui. Puta, ele tem um MDR por trás, meu. Eu fui fazer um teste e o cara já pegou, meu. Puta, sai fora dessa empresa aqui que isso aqui vai dar trabalho. Vamos perder tempo, não é nosso foco. Vambora que já bloqueou. Puta, não dá mais. Já tentou por 4, 5 caminhos aqui, meu. Vamos pro lugar mais fácil, que tá difícil de entrar. Exato. Então ele vai e foge. Não, entrei, fiquei, consegui instalar o malware na máquina dessa usuária. Esse programinha vai começar a fazer o quê? Vou começar a fazer na hora que não tem ninguém na rede. Ao final do dia, ao fim de semana. O pessoal tem uma política de desligar a máquina. Metade da empresa não desliga. Essa hora que o hacker tá ali, meu, brincando de monitorar as máquinas. Cadê o servidor dele? Agora vamos fazer uma simulação. Ele conseguiu identificar a rede de backup conectada na sua rede. Isso aí pro cara é o êxtase dele, né? É o ouro. Ele vai tentar bloquear aquela rede, vai colocar malware naquela rede. Deixa eu ir na área financeira. Deixa eu ver o coração financeiro deles. Deixa eu ir em sistemas que eu posso causar prejuízo, posso modificar valores, modificar boletos. Ou seja, ele vai fazer essa análise na sua rede, levar 70 dias, 60 dias. Fiz análise? Legal, vamos executar. Vai dar dinheiro essa empresa para nós. Putz, executa e infelizmente acontece o retorno. Hoje, 55% das empresas que tomam pagam resgate. Então, ou seja, é muito grande, né? Um mercado muito lucrativo, né? Aí até voltando no tema da cultura de segurança cibernética, assim, né? A gente até fez uma coisa. Há bastante tempo a gente trabalha na Strat usando o Fishtrap da Sophos, assim, dos nossos clientes, né? Que aquilo faz uma simulação. Então a gente consegue fazer aquela simulação controlada lá dos phishings, né? Então a gente programa lá campanhas, dispara para todos os usuários lá da empresa, e aí a gente consegue ver, quem tem comportamento de risco, né? Então, o usuário X clicou, ele cai num treinamentozinho que tem lá, e aí são vários microlearnings ali, né? Para o cara aprender sobre como fazer melhor a gestão da senha, como identificar um e-mail malicioso e tal, e essa base vai sendo atualizada. Isso é muito legal. O que a gente fez adicional aqui é isso, assim, a gente fez algumas coisas, né? Mas uma das coisas é uma campanhas mesmo de conscientização que a gente manda para os usuários, por exemplo, dentro do padrão de identidade visual da empresa, e aí a gente manda lá, toda semana lá, como se fosse, sabe o que a gente costuma ver os carrosséis no Instagram, assim, e tal? Cara, uma dica assim, como você não tomar um golpe de Pix. Então, assim, alguma coisa que chama a atenção do usuário ali, como pessoal, não só falando da empresa. Então, assim, que vai motivar a galera a entrar um pouco no assunto de segurança, entender um pouco mais das ameaças e tal. E aí a gente montou lá 50 artes dessas já, né? Que vem fazendo uma educação ali pra galera e que vem mesclando coisas que ele precisa saber que é importante para proteger a empresa, para ele se proteger pessoalmente, para aumentar esse nível de consciência. E aí, realmente, os usuários ficarem mais espertos ali na gestão das senhas, dos e-mails, de tudo que eles têm que fazer, né? Sim, e uma coisa que é legal essa solução, assim, que ela começa que assim, o que é eu diria que é o grande mal do pessoal de segurança do passado. Achar que eles resolviam tudo, que a gente consegue resolver todos os problemas, a gente entende, o usuário clicar, eu bloqueio, eu faço lá. Não é assim que funciona, né? O fator humano, ele tem realmente um papel muito grande aí, a gente tem que cada vez mais dar consciência para as pessoas, né?
Só que as pessoas também elas têm que olhar não só para o ambiente da empresa, mas também olhar para a parte doméstica, a parte pessoal dela, né? Sim. Você pode tomar um ataque no seu cartão de crédito, Sim. de aproximação, você pode tomar um ataque no seu e-mail pessoal, na sua casa, ou seja, na sua conta bancária. A gente está digitalmente conectado, né? Sim. E vai ficar o resto da vida, provavelmente assim, conectado o tempo inteiro, né? Exato. Então essa consciência ela é necessária para as pessoas entenderem o tempo inteiro, né? Uhum. E aí eu pego exemplos até pessoais, né? Meu pai já foi vítima de ataque de banco umas 45 vezes já, né? Assim, né? Até falo para ele assim, onde você tá clicando, né? Eu clico em tudo, eu não tô nem aí, eu sou usuário mesmo, eu tenho que clicar, né? Eu falei, não, mas você clica, você vai tomar um ataque. Pois é. Então, eu sou usuário mesmo. É usuário, né? Então, assim, ele vem com aquele esquema do usuário, realmente achar que pode usar e o problema é de quem resolve, né? Não é o problema dele, né? Isso. Então a gente tem que mudar essa consciência, ter essa cultura, as políticas das empresas também tem que criar políticas internas avisando como é que ela consegue deixar o usuário também interagir também mais no ambiente, como é que ele consegue também não restringir o negócio, mas também não ser um negócio também muito aberto. Exato. Então é um processo aí bem bacana, hein? Não, e essa maturidade aí, a gente tá até falando aqui de usuários, mas não é nem só usuário, assim, ó. Às vezes, eu me lembro uma vez, assim, que eu tinha passado numa empresa, era um prospect, né, uma empresa que a gente tava querendo entrar, e a maturidade do gestor de TI que tava lá na época, lá, ele falou assim, cara, não, a gente não instala nem antivírus. Eu falei assim, não, porque eu tenho Firewall, eu faço ACL no Firewall, e aí eu protejo, eu bloqueio tudo lá, então eu não preciso me preocupar, você vê o nível, né, de consciência. Teve uma coisa que você falou lá no começo e que eu acho que é legal a gente explorar um pouco melhor aqui, até pra gente ir pro encerramento, né? Mas que é sobre a parte de mão de obra qualificada. É um tema que eu sei que você entende bastante, conhece bastante aí desse mercado, assim, mas como que tá essa mão de obra especializada em segurança cibernética, assim, como que tá esse desafio? O rombo é gigantesco, a palavra certa é essa, a nível global, não a nível do Brasil. O Brasil também, mas no mundo inteiro também é uma área que ela tem uma falta de mão de obra muito alta. Uhum. Então até quando quem está ouvindo o podcast é começo de carreira, aí o pessoal que está iniciando aí a vida ali, né? Eu entrei nessa área há 20 anos, eu diria que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu faria de novo totalmente outra vez esse processo de entrar nesse segmento. Existem duas vertentes, né? Existe uma parte técnica que você explora muito bem e uma área comercial também que você pode explorar muito bem. Você pode ter dois caminhos ali na vida, né? Eu sempre fui técnico ali, vários anos da minha carreira ali. Eu comecei a ser técnico, mas depois eu comecei a ver gestão, comecei a ver administração, fiz MBA e tal, aí eu comecei a me gostar, acho que eu vou para a parte também de venda, tinha um pouco perfil de venda já. Então eu misturei os dois ambientes ali dentro, né? Existe um Y ali, uma hora que na carreira que você escolhe você ser técnico e você ser comercial, né? Sim. As duas áreas existem falta de mão de obra muito grande no Brasil. Falta muita gente especializada, falta revenda, falta processo, falta tudo, na verdade, ali, né? E aí que leva que cada vez mais as empresas ela também tem que entender que como o mercado tem falta de mão de obra, eu também não posso querer resolver sozinho o problema de mão de obra e colocar uma pessoa aqui, treinar, deixar ela forte, e dar uma semana eu perco ela e vou para outra. E começa aquele ciclo de mão de obra muito difícil de atender, né? Exato. Então, o que eu vejo? Esse mercado de cibersegurança como serviço, ele começa a ser como... As pessoas começam a compreender que esse mercado ele precisa se especializar e ficar em nichos separados, que as empresas vão começar a contratar serviços das empresas especializadas, porque elas vão capturar a mão de obra, elas vão treinar, elas vão fazer concentração, elas vão ter esses polos de tecnologia, de pessoas, de inteligência com elas. Por isso que o serviço ele vai ganhar realmente força dentro do mercado brasileiro, da América Latina também e mundial, né? Não, e uma coisa que você comentou, assim, dentro do lance de você qualificar o cara para ele e coloca ele ali, ele vai pro mercado, eu colocaria até uma pimenta nisso, assim, porque tem uma coisa que eu vejo, às vezes, as empresas errando, elas acham que, assim, pô, legal, eu vou botar o cara aqui, vou gastar 20 mil reais com ele, vou dar treinamento e legal, e ele vai ficar bom naquilo. Só que pra você ficar bom, é o que você falou, quanto tempo de carreira que você tem? 20 e tantos anos, né? Assim, ninguém vira a faixa. Eu não sou bom ainda, né? Eu não sou bom até hoje, né? Você luta no Muay Thai, eu luto no Krav Maga, né? Você não vira faixa preta. Tá do dia pra noite, do dia pra noite. Eu fiz um curso, fiz um intensivão aqui, um mês, 2 meses e tal, virei faixa preta. Não, cara, são 10 anos pra você virar faixa preta, alguma coisa. E aí é isso, assim, legal, a gente precisa realmente capacitar os profissionais ali o tempo todo, mas a gente tem que reconhecer isso, assim, que o profissional bom, qualificado, que vai conseguir ter essa visão de arquitetura de complexidade, tudo que a gente está falando aqui, multi-cloud, IoT, proteção de mobile, proteção de phishing e tal, são profissionais aí que já tem um track record que é além de 1, 2 cursos, 2 certificações. Sim, a mão na massa, né? O cara vê o ambiente, vê que ele passou por perrengues ali a vida inteira ali. Puta, quantas vezes eu fiquei de madrugada acordado ali, arrumando redes, ataques mesmo que tinha internamente no banco, trabalhava.
Assim, você vivencia aquilo muito, né? Exato. E aí que é o grande erro das empresas, é achar que ela pode resolver segurança renovando uma licença, colocando um firewall só. Isso não é suficiente. Ou às vezes até gasta com a melhor... Cara, eu comprei aqui o XDR da Sophos lá e tal, cara, que é a melhor solução de proteção aqui, beleza, eu tô super protegido aqui agora e tal. Se não tiver o P das pessoas ali do outro lado... Gerenciando, olhando, sendo bem honesto, o XDR não vale nada pra você. Não vale nada. Não vale nada, porque você tem que ter pessoas olhando quando tem um XDR própria. Se você não tem alguém que olhe para você, aí você comprou uma Ferrari, não tem quem dirija. É isso. Aí assim... Se não tem carta de motorista, não sabe dirigir, tem motorista né? dirigir. Então, ou você vai dirigir 1% na primeira marcha o tempo inteiro uma Ferrari. Você vai olhar e fala, você tá louco? Não, você tá louco mesmo. Você tá olhando um pedacinho da solução, você podia explorar muito mais, né? E aí, muitas vezes, as empresas, elas infelizmente, caem naquele erro de que, eu vou renovar uma licença, eu tô protegido. É comum isso, é engraçado isso. Engraçado não, assim, é perigoso até. Perigoso, né? A consciência de que só isso é suficiente, né? Isso aí é tecnologia. E o processo de pessoa, gerenciamento, a solução, engajamento para defender a rede, que é o principal assunto ali, né? E aí que entra muito o trabalho da Strat, assim, nessa linha. Porque é bem o que você estava comentando, assim, né? Você fazer por conta própria pessoas, processo, tecnologia ali, sai caro e é difícil, né? E aí que entra muito o nosso trabalho, porque eu consigo fazer isso, porque é onde eu tenho ganho de escala. Eu consigo fazer isso, eu vendo para sua empresa, você tem lá 1000 funcionários, eu não preciso entregar 100% de uma capacidade de uma equipe para você. Com 20% eu consigo entregar com um processo estruturado, que são processos replicáveis, que eu aplico na sua empresa e na outra e na outra. Então, eu tenho esse foco muito grande de ter processos robustos lá do outro lado. Eu tenho uma equipe aqui que ela tá dimensionada lá, a pirâmide, né? O nível de liderança, N3, gestão e tal. Então, os meus processos de gestão para poder cuidar não só da sua empresa, mas da outra e da outra. E a gente está usando as tecnologias, por exemplo, o MDR da Sophos, o Phish-Trap da Sophos, a outra solução que a gente usa para fazer scan de vulnerabilidade. Então, enfim, estou usando um conjunto de tecnologias aqui para poder ajudar o cliente a dar esse salto de maturidade lá. E muito mais barato do que se ele tivesse que montar tudo isso dentro de casa sozinho, né? Sim, e com expertise, né? Você faz isso sempre. Você faz isso para 1, 2, 3, 4, 5, 50 empresas, ou seja, você faz isso o tempo inteiro, né? Então é importante ter essa consciência de que eu preciso de apoio de empresas que vão realmente entender daquele assunto que elas vão tratar na minha empresa. E na hora que você fizer a conta, você vê que vai sair muito mais barato você fazer isso do que você está fazendo internamente, né? Exato. Esse é outro ponto também que o empresário ele precisa analisar muito bem, né? Mas por que eu vou terceirizar isso? Porque não é seu know-how. A sua empresa não é uma empresa de segurança, a sua empresa tem que ter uma proteção da marca, a proteção do produto, você executar bem o que você está proposto a fazer, né? Eu não preciso ter preocupação de que isso daqui é um setor que vai me trazer despesa, colocar pessoas. Não, aquilo você precisa ter um parceiro que vai te fazer esse serviço com qualidade, você vai pagar aquele serviço de qualidade e aquilo vai diminuir seu risco, vai mitigar teu risco na empresa. E isso que é importante para todo mundo aí que estiver ouvindo, aí, ele ter a ciência realmente de quanto é importante ele buscar esse caminho de proteção dele, de realmente garantir que um ataque não cause pânico, não cause incidentes, não cause grandes prejuízos para a empresa no futuro, né? Exato. Andrezão, cara, queria super te agradecer. Tem alguma mensagem final aí que você quer passar? Eu queria dar um parabéns aí para a Strat aí pelo podcast, pelo convite que vocês me fizeram aí. Foi bem bacana aí a conversa. E é muito nessa linha, né? A segurança ela é algo fundamental para todo mundo. Então busque os especialistas aí, conte com a Strat, com a Sophos. Foi bem prazeroso estar aqui hoje. Muito obrigado, André. Legal, obrigado de novo, cara, pela participação. Obrigado a você aí que ouviu, assistiu até o final. Aí lembrando, o nosso podcast você vai poder acompanhar aí. A gente vai ter vários outros episódios. E aí a gente vai trazer especialistas como o André aqui, mas também vamos trazer executivos de TI, a gente vai falar sobre segurança cibernética, produtividade digital. Então acompanhe a gente no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, no nosso LinkedIn. Vão estar aqui todos os endereços para você poder acessar, tá bom? E podcast nos principais agregadores vai estar disponível também para você. Obrigado aí por participar, Andrezão. Obrigado de novo. Obrigadão. Valeu. Valeu.